A pecuária regenerativa existe? Muitos ambientalistas, muitos profissionais de saúde, da alimentação, têm dito que não existe uma pecuária sustentável. Hoje, inclusive, 3 pessoas me enviaram materiais sobre nutricionistas defendendo uma alimentação à base de plantas, que eu não tenho nada contra ela específico, mas nesse material se discrimina muito e se fala muito mal da pecuária e diz não ser possível uma pecuária sustentável. Um desses trabalhos que me mandaram é da Alessandra Luglio, o Instagram dela é Ale Luglio, e eu vou fazer um vídeo comentado sobre um vídeo que ela soltou hoje. Não tenho nenhuma opinião pessoal com relação ao trabalho dela como nutricionista, mas vai aqui um vídeo resposta no sentido de tentar criar um diálogo e tentar veicular informações que sejam mais fidedignas com relação à construção de novos sistemas alimentares para as pessoas de um modo geral. Vou trazer então aqui alguns dados, algumas informações e alguns questionamentos para a gente poder elevar o nível desse debate aqui na rede. Segundo a Alessandra, não existe pecuária sustentável. O que pode existir é a pecuária com menor impacto ambiental comparada à tradicional. Bom, de fato, quem acompanha meu trabalho aqui sabe que o sustentável não é viável. Mas essa não é a proposta. A proposta é de uma pecuária regenerativa, que ela seja regenerativa no social, no ecológico e no econômico, ou seja, que ela favoreça a economia local. Bom, dentro desse aspecto vamos comentar algumas coisas. Para explicar que o problema não são os animais, mas o modelo de gestão, eu convido vocês a fazer a leitura de um artigo que eu traduzi, um artigo do ecologista zimbabuano Alan Sever, e é intitulado O que significa a pecuária corretamente manejada. Esse artigo está disponível no meu site e eu vou compartilhar com vocês a imagem e o link vai estar na minha bio. Para exemplificar a questão da importância da integração animal nos sistemas agroecológicos, eu trago o trabalho do Dr. Miguel Thierry. Ele é um agrônomo, um agroecologista, um dos mais produtivos, mais prolíficos na produção acadêmica na agroecologia no mundo inteiro. Ele diz o seguinte: ele tem um estudo de caso de uma propriedade de pequena escala, em que apenas 1 hectare é possível produzir alimento, incluindo as proteínas animais, para 34 pessoas por hectare ano. Ele traz ainda o seguinte dado, que essas propriedades com animais incluídos agroecologicamente, elas são 30 vezes mais ecológica e energeticamente eficiente do que as propriedades comuns no modelo industrial. Nesse caso você coloca 1 quilocaloria, né, o equivalente energético de 1 quilocaloria de insumo em um sistema de produção alimentar e você tira 30. O agronegócio, você coloca 1 e fica devendo. Os sistemas campesinos normais, você coloca 1 para tirar em torno de 5, 6. Então, ao passo que a agricultura industrial ela é energeticamente deficitária, os sistemas agroecológicos com animais incluídos são energeticamente superavitários. Um outro exemplo importante que eu vou trazer para vocês é um exemplo de uma análise de ciclo de vida que foi feito pela fazenda White Oaks, é uma fazenda norte-americana, de escala pequena, mas não tão pequena assim, não cabe na agricultura familiar brasileira, por exemplo, mas é uma propriedade de escala familiar no sentido de que é um negócio familiar. Eles têm todo o sistema de distribuição de alimento e o abatimento dos animais feitos dentro da própria fazenda. Nesse caso, foi feita uma análise por uma terceira firma, uma firma independente, do ciclo de vida dos animais. Eles conseguem sequestrar 100% do carbono emitido durante o ciclo de vida de um animal e até 85% das emissões totais da fazenda. A gente não consegue fazer isso nem com uma família básica de classe média. É muito difícil você conseguir compensar 100% das suas emissões. Essa fazenda consegue compensar 85% das emissões e até 100% se a análise for feita só com base no ciclo de vida do animal. A Alessandra também diz que não existe boi verde e que não basta plantar um eucalipto para cada boi no pasto para chamar de pecuária sustentável. Aqui eu estou completamente de acordo com ela. Aqui um sistema que a gente tem no Brasil, que é o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E aí eu faço a seguinte sugestão, que seja uma integração de lavoura com plantio direto e solo coberto, que seja uma pecuária com mais de um tipo de animal em produção, como é possível fazer isso, né? Fazer uma sobreposição de empreendimentos, inclusive na integração animal, e que ao invés de floresta a gente integre uma agrofloresta, já que nós temos a melhor tecnologia de produção de alimentos, madeira e fibra no mundo. São sistemas agroflorestais excepcionais que foram desenvolvidos aqui no Brasil. Só que ela segue dizendo que o problema vai além da questão das emissões e que compensar só o carbono não adianta. Eu concordo, mas aqui fica um pouquinho mais complexo e, de novo, quem ler o artigo, o que significa a pecuária corretamente manejada no meu site, vai entender as peculiaridades e de maneira mais aprofundada por como que pode ser feito isso, né? Aqui que eu vou deixar o resumo os animais são um recurso e um recurso não pode causar problema. O que causa um problema é o modelo de gestão. E aí nesse sentido a gente tem também o trabalho do Miguel Thierry, que eu acabei de citar, que deixa bem claro que é possível, com a integração animal, a gente ter um sistema superavitário, inclusive em termos de biodiversidade. Como é que isso é possível? A gente pega áreas que já foram degradadas nos sistemas e modelos de gestão industrial,
faz uma gestão que seja integral, ou seja, que coloca ao mesmo tempo, no mesmo patamar de importância, o ecológico, o social e o econômico, e a partir disso a gente pode usar os animais como um recurso na recuperação ecossistêmica daqueles lugares. Então o animal pode ser colocado inclusive como uma melhora de biodiversidade, uma melhora de solo, uma melhora de diversidade de fauna e de flora. Um outro argumento que a Alessandra traz é que a pecuária já nasce insustentável porque ela é ineficiente energeticamente ao desperdiçar grande parte das calorias, da energia, dos nutrientes da cadeia ao longo do processo. Aqui a gente tem alguns erros. Ela usa só o modelo industrial como base. De novo, se a gente usa o trabalho do Dr. Miguel Thierry, a gente vê que é o contrário. Ela é energeticamente superavitária e ela pode trazer mais biodiversidade, levando em consideração que a gente está fazendo uma transição de um sistema e de um modelo de gestão industrial para um que seja ecológico, social e econômico ao mesmo tempo. Nesse sentido, tem um trabalho também, da também nutricionista, que é muito esclarecedor o trabalho dela, é a nutricionista Diana Rodgers. Ela escreveu um livro e produziu um documentário do mesmo nome que chama Vaca Sagrada, o caso por uma melhor carne, ou o caso por uma carne melhor, né? Estou fazendo uma tradução literal aqui do inglês. A Diana Rodgers explica o seguinte no trabalho dela, tanto no livro quanto no documentário, que 86% da alimentação animal, no modelo industrial, vem de produtos que nós não podemos consumir. Mas aí tem um outro dado interessante que é bom a gente trazer quando a gente faz uma comparação mais honesta e transparente com relação aos modelos possíveis de pecuária regenerativa ou agroecológica. Que mais de 60% das terras produtivas no mundo estão compostas por territórios que não são agriculturáveis, ou seja, não são propícios para a agricultura do modo que a gente convém, com trator, com mecanização, etc. E que nesses lugares os animais então passam a comer vegetação que não seria possível para a ingestão humana e transformar essa vegetação que nós não podemos comer em uma carne, em um produto animal de altíssimo valor nutricional. Outra questão que vale a pena a gente colocar é o seguinte, isso é um trabalho que vem do ecologista Alan Savory, que diz o seguinte, que em torno de 2/3 dos ecossistemas do planeta são compostos por áreas semiáridas. Nessas áreas, a agricultura convencional por irrigação ela não é viável, ela tende a desertificar os ecossistemas, e nesses mesmos lugares a agricultura só se faz viável com uma integração animal bem manejada. De novo, volta no artigo no meu site para entender o que é bem manejado. Por fim, eu queria fazer alguns questionamentos para a gente estender um pouquinho mais esse diálogo e trazer de novo informação. O intuito aqui não é a gente brigar ou a gente apontar defeito, não é isso. O intuito aqui é a gente enriquecer o debate para a gente entender que os animais são um recurso e podem ser usados nos processos de regeneração ecossistêmica. Não seria muito mais honrado nós defendermos a soberania alimentar, que garante o direito inalienável ao veganismo, mas garante a todos o direito de escolha, soberania de escolha sobre alimentos produzidos agroecologicamente? Não seria mais honrado defender a soberania alimentar do que uma agenda de conversão antiespecista? Eu digo isso porque, na maioria das vezes, as pessoas que vêm de um viés cognitivo, que é o vegano, que é a ética antiespecista, elas usam argumentos que são ecológicos, mas o intuito principal é convencer as pessoas do antiespecismo, ou seja, de que nós somos todos iguais e que por isso não deveríamos ingerir proteína animal. Esse é o problema. A gente precisa esclarecer quais são as premissas éticas do debate para saber se a gente pode entrar nesse debate com clareza e com transparência ou não. A outra pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, como que a gente vai garantir em novos sistemas alimentares que sejam mais justos, que sejam autônomos, que sejam resilientes frente a todos os desafios que a gente vem passando, ecológicos, energéticos e econômicos, como que a gente vai garantir a soberania do pequeno agricultor e da agricultura? Vou dar um exemplo para vocês. Em média, estou falando aqui em média porque varia de acordo com o clima, varia de acordo com o ecossistema, mas em média, 1 hectare de produção agroflorestal de hortaliças, incluindo hortaliças, frutas, tubérculos, temperos, etc., pode chegar a gastar por ano 240 mil litros de adubo orgânico de bovinos. Pode ser um pouco menos, pode ser em torno de 150 mil litros se a gente usar a cama de frango. Mas aí também de onde vem esse frango, né? Enfim, um sistema agroflorestal que produz hortaliças, que produz tubérculos, que produz frutas, ele gasta, em média por ano, em termos de adubo bovino, 240 mil litros por hectare. Se a gente não for usar um adubo orgânico, se a gente não for usar isso de animais integrados nos nossos sistemas alimentares, soberanos, agroecológicos, de onde que a gente vai usar esse adubo? A gente vai jogar a produção, a gente vai jogar as pessoas que vivem no campo nas mãos das corporações que já concentram o território com monoculturas e com latifúndios, que já concentram a produção através do monopólio de sementes transgênicas, que já tentam concentrar a viabilidade energética através de um lobby a favor dos adubos químicos.
eu não acho que seja justo a gente jogar o campo na mão dessas corporações que têm um modelo de gestão industrial. Então a gente precisa defender uma integração animal agroecológica. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha tanta procura por alimentos orgânicos, vegetais no Brasil. Se a gente aumentar a conscientização acerca da carne, a gente vai aumentar a possibilidade de dirigir, de impulsionar uma produção agroecológica ou regenerativa da carne. De novo, o que é essa produção regenerativa da carne? É uma produção que ela tem métricas e indicadores ecológicos, sociais, culturais e econômicos, que melhorem a economia local, que melhorem o ecossistema onde é produzido, que permitam às pessoas serem soberanas sobre suas culturas no campo e que melhorem as relações e qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas no processo de produção, distribuição e consumo dessa carne. Então, eu deixo para vocês essas perguntas, comenta para mim aqui e a gente vai seguir esse diálogo. O intuito é aumentar a qualidade, melhorar a qualidade do debate acerca dos sistemas alimentares. Nós não teremos sistemas alimentares sem adubo. Não dá para ter adubo só químico. A questão também não é se é possível alimentar o mundo inteiro com alimentos orgânicos. O Império Romano caiu com a produção agrícola completamente orgânica, não tinha químico naquela época. Então a questão não é sobre orgânicos ou não orgânicos. A questão é sobre um modelo de gestão que ampara a autonomia e a resiliência de todas as pessoas envolvidas no sistema alimentar. É isso que a gente precisa mudar. Não é se é a base de planta ou se é a base de proteína animal. É o modelo de gestão. Deixe seu comentário aqui para mim, que a gente vai seguir essa discussão junto, usando a inteligência coletiva aqui da rede. Abraço, obrigado.